minha gente! Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Ana Paula Lira e nós hoje vamos trabalhar as orações subordinadas adverbiais. Bom, as orações subordinadas adverbiais, elas exercem a função sintática de um adjunto adverbial. Função sintática de um adjunto adverbial. Então, vejam bem. Nós sabemos que os adjuntos adverbiais, eles expressam circunstâncias. Circunstância de tempo, de causa, de comparação, de consequência. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas também vão expressar uma circunstância. A diferença do adjunto adverbial normal, em forma de uma palavra e de uma locução, para a oração subordinada adverbial, é porque a oração, ela tem verbo. Toda oração possui verbo. Então, você vai ter uma oração que vai expressar uma circunstância. Logo, ela vai ser uma oração subordinada adverbial. As circunstâncias que a oração pode expressar são de causa, consequência, condição, concessão, né, que são as concessivas. As concessivas, elas indicam contrariedade. As conformativas, comparativas, temporais, finais e proporcionais. Bom, então, primeiro, nós temos as orações subordinadas adverbiais causais. Elas vão expressar o motivo, a causa de um fato ter acontecido. Então, quando nós temos aqui, ó, Aninha não compareceu ao baile da escola porque viajou. Nós temos aqui duas orações, porque nós temos dois verbos. Compareceu e viajou são dois verbos. Então, nós temos a primeira oração, Aninha não compareceu ao baile da escola, e temos a segunda oração, porque viajou. A primeira oração é a oração principal. A segunda oração, porque viajou, indica a causa, o motivo de Aninha não ter comparecido ao baile da escola. Então, como ela indica a causa, indica o motivo, ela tem uma função adverbial. Logo, ela vai ser uma oração subordinada adverbial em relação à primeira oração. Nesse segundo período, nós temos: o padre cancelou as celebrações da paróquia, visto que a cidade de Suzano ficou de luto. Nós temos dois verbos, o verbo cancelar e o verbo ficar. Então, nós vamos ter duas orações. A primeira vai ser: o padre cancelou as celebrações da paróquia. Visto que a cidade de Suzano ficou de luto, foi a causa, foi o motivo de o padre ter cancelado as celebrações da paróquia. Logo, essa segunda oração, ela tem uma função adverbial em relação à primeira. A primeira é a oração principal, né? Ela faz uma afirmação, e depois a segunda oração vai indicar a causa, o motivo desse cancelamento. Ok? Então, nós temos aqui duas conjunções, ó. Porque e visto que é uma locução conjuntiva. Né? A partir de duas palavras, você já tem uma locução. Mas nós temos outras conjunções e locuções conjuntivas. Além do porquê, nós temos o que, como, porquanto, visto que, uma vez que, já que, desde que. São exemplos de conjunções e locuções conjuntivas causais. Depois nós temos as orações subordinadas adverbiais consecutivas. As consecutivas, elas indicam a consequência de um fato ter acontecido, né? Então, um fato acontece e, como resultado, como consequência, acontece outro fato. Então, nós temos aqui: Felipe treinou tanto que ficou cansado. Nós temos o verbo treinar e o verbo ficar. Então, nós temos duas orações. Felipe treinou tanto é a primeira. Que ficou cansado é a segunda.
Observe que a segunda oração, que ficou cansado, indica a consequência, o resultado de tanto treino, né? Felipe treinou tanto que, em consequência disso, que como resultado disso, ele ficou cansado, certo? Aqui, ó, o professor falou muito baixo, de forma que os alunos não ouviram todo o conteúdo da aula. O professor falou muito baixo, a primeira oração, de modo que os alunos não ouviram todo o conteúdo da aula, foi a consequência, foi o resultado de o professor ter falado muito baixo. Em consequência disso, os alunos não conseguiram ouvir todo o conteúdo da aula, certo? Então, as conjunções que normalmente aparecem como consecutivas é o que, antecedido de tão, tal, tanto e tamanho, como acontece aqui. Ó, a conjunção é o que, né? E antes dele, na oração principal, veio a palavra tanto. Por isso que elas estão entre parênteses, porque elas não fazem parte da conjunção, não representam a locução conjuntiva, e elas não aparecem nas orações subordinadas adverbiais. Elas aparecem na oração principal. Então, aqui, também pode ser de forma que, de modo que você vai ter exemplo, né, de locução conjuntiva consecutiva. Depois nós temos as conformativas. As conformativas, elas passam a ideia de conformidade. É quando as coisas têm que acontecer como foram planejadas, né, como já se esperava, de acordo com a lógica. Então, por isso que a ideia de conformidade. Então, aqui, conforme prometeu, Márcia enviou todos os convites para os convidados da festa hoje. Então, nós temos o verbo prometer e temos o verbo enviar. São duas orações. Conforme prometeu é a primeira. Então, Márcia enviou todos os convites para os convidados da festa de acordo com a promessa dela. Então, se ela prometeu algo, é lógico, né? E o que se espera é que ela cumpra a promessa dela, e foi o que aconteceu aqui, certo? Então, passou a ideia de conformidade. Aqui, ó, consoante consta nas regras da política americana, o presidente Donald Trump prefere manter os centros de detenção de imigrantes. Então, nós temos o verbo constar e temos o verbo preferir aqui, né? Temos o verbo manter. No caso, nós temos 3 orações. Consoante consta nas regras da política americana é uma oração. O presidente Donald Trump prefere é a segunda. Manter os centros de detenção de imigrantes é a terceira, certo? Então, aqui, ele preferiu manter os centros de detenção de imigrantes de acordo com o que consta nas regras da política americana. Então, se tem isso na política americana, nas regras da política americana, e ele agiu conforme essas regras, então é algo lógico, né? Ele agiu em conformidade com as regras. Então, aqui nós temos a conjunção conforme, aqui nós temos a conjunção consoante, né? Que são todas conformativas. Então, as conjunções e locuções conjuntivas conformativas são essas, ó, conforme, como, segundo e consoante. Ok? Depois nós temos as condicionais, que vão expressar uma condição para que um fato aconteça. Então, nós temos aqui, ó, o jogador Neymar será inocentado desde que o judiciário compreenda que não houve ato criminoso. Então, o jogador Neymar será inocentado, é uma oração, desde que o judiciário compreenda que não houve ato criminoso, é outra oração. Então, o jogador Neymar só será inocentado com essa condição, né? Se o judiciário compreender que não houve ato criminoso na ação de Neymar. Então, essa é a condição necessária para que essa ação aconteça. Então, essa ação só vai acontecer se essa aqui acontecer primeiro. Ela está condicionada a essa oração aqui.
certo? Então, essa oração expressa a condição necessária para que esse outro fato possa acontecer. Então, nós temos a locução conjuntiva aqui, desde que, né? E aqui são as mais usadas das condicionais, se, a menos que, desde que, caso, contanto que são exemplos de conjunções e locuções conjuntivas condicionais. Em seguida, nós temos as orações comparativas. As comparativas são as mais fáceis, que é quando você vai fazer uma comparação. Você vai comparar uma pessoa com outra, um elemento com outro. Então, aqui, ó, Ivete é bonita tanto quanto sua mãe. Aí alguém pode dizer, como é que são duas orações se só tem um verbo, o verbo ser? As orações comparativas, muitas vezes, elas vêm com o verbo subtendido, principalmente se o verbo for igual ao verbo da oração anterior. Ó, Ivete é bonita tanto quanto sua mãe é, né? Tanto quanto sua mãe é bonita. Então, as palavras, elas ficaram elípticas. É a coesão por elipse, para evitar repetição de palavras. Então, aqui nós temos, tanto quanto sua mãe está comparando Ivete com a mãe dela, né? A beleza de Ivete com a beleza da mãe. Então, nós temos, Vinícius joga como um craque do futebol. Vinícius joga como um craque do futebol, joga. Né? Então, como o verbo da segunda oração é igual ao da primeira, eu não preciso repetir. Então, aqui está comparando a maneira de Vinícius jogar com a maneira de um craque do futebol jogar, certo? Então, nós temos aqui a conjunção como, e aqui em cima nós temos o tanto quanto. Aí nós temos, a conjunção aqui é quanto, né? Antecedida do tanto. Então, nós temos a conjunção que, antecedida de mais, de menos, o quanto, antecedido de tão, de tanto, a conjunção como, pode ser tal qual também, como um elemento comparativo, certo? Bom, e depois nós temos as concessivas. Concessivas indica contrariedade. Concessiva vem de concessão. É você agir diferente daquilo que é esperado. Ela é o contrário da conformativa. Enquanto a conformativa, as situações acontecem de acordo com o que é esperado, as concessivas, elas acontecem contrariando aquilo que é esperado. Então, nós temos, ó, Daniele lê muitas horas por dia, embora esteja precisando de óculos. Então, nós temos o verbo ler e temos a locução verbal, esteja precisando. Então, a primeira oração, Daniele lê muitas horas por dia. Aí, vejam bem, a segunda oração, ela contraria o que se diz na oração principal, na primeira oração. Como é que uma pessoa que lê muitas horas por dia está precisando de óculos, né? Então, essa oração aqui, essa situação de precisar de óculos, contraria o fato de Daniele ler muitas horas por dia. Então, aqui nós temos a conjunção embora, que é uma conjunção concessiva. Apesar de ter faltado muito às aulas, o aluno não se prejudicou. Olha só, como é que uma pessoa, um aluno que falta muito às aulas, não se prejudica? Né? Então, essa situação, ela contraria o que é esperado na outra oração. Certo? Então, nós temos aqui uma locução prepositiva, apesar de, né, porque a oração ela está reduzida. Normalmente, quando ela não está reduzida, vem com o que, apesar de que tenha faltado muito, né? E as conjunções concessivas mais usadas, além do embora, nós temos o conquanto e temos as locuções conjuntivas, ainda que, se bem que, mesmo que e apesar de que. Bom, e temos as adverbiais finais, que vão passar a ideia de finalidade. É o objetivo, a finalidade de alguém ter agido de tal maneira. Então, o gerente da empresa argumentou contra os funcionários para que se defendesse de acusações de desvio ético na demissão de alguns. Então, vejam bem, até aqui nós temos a primeira oração, que é a oração principal, e o verbo é argumentou.
verbo argumentar. Para que se defendesse de acusações de desvio ético na demissão de alguns, é a segunda oração, e o verbo é defender. Então, veja, o gerente da empresa argumentou contra os funcionários com a finalidade, com o objetivo de se defender de acusações de desvio ético na demissão de alguns. Então, a segunda oração indica o objetivo, a finalidade de o gerente ter argumentado contra os funcionários, certo? Então, nós temos aqui a locução conjuntiva, para que, certo? Então, normalmente, as orações finais, elas vão indicar um objetivo, uma finalidade para uma pessoa agir de determinada maneira. Por exemplo, eu trabalhei muito durante a semana a fim de que pudesse descansar despreocupada no final de semana. Então, eu ter trabalhado muito durante a semana foi com o objetivo, com a finalidade de descansar no final de semana. Então, a fim de que pudesse descansar no final de semana. Então, aqui, as conjunções, né, e locuções conjuntivas finais, normalmente são usados o que, o porquê, para que e a fim de que. Né? Normalmente, o porquê, quando ele é final, ele pode ser trocado pelo para que, certo? Então, para que ele expressa bem essa questão da finalidade. E temos as orações adverbiais temporais, que vão indicar o tempo, o momento em que uma ação aconteceu. Enquanto muitos dormem, nós estudamos bastante. Então, nós temos aqui o verbo dormir e temos o verbo estudar. São dois verbos, então duas orações. Enquanto muitos dormem, é a primeira oração. Nós estudamos bastante, é a segunda oração. Enquanto muitos dormem, indica o tempo em que nós estudamos bastante. É no momento em que os outros estão dormindo. Então, indica tempo simultâneo, tempo concomitante. Duas ações que estão acontecendo ao mesmo tempo. A conjunção que aparece aqui é enquanto. Enquanto é uma conjunção temporal. Então, as conjunções temporais, normalmente, são essas aqui, ó. Quando, enquanto, sempre que, assim que, desde que, logo que, mal, antes que, depois que, né, que vão passar a ideia de tempo, certo? Então, eu posso dizer, mal acordei, tive que sair às pressas. Então, mal acordei indica tempo, assim que eu acordei. Indica o tempo em que eu tive que sair às pressas, foi assim que eu acordei, logo que eu acordei. Então, aqui, ó, depois de passar em branco na Copa do Mundo e de ter voltado a sorrir na Inglaterra, Gabriel Jesus atualmente se concentra no principal foco do Manchester City. Olha aqui. Depois de passar em branco na Copa do Mundo e de ter voltado a sorrir na Inglaterra, né, essas duas orações aqui, elas vão indicar o tempo em que Gabriel Jesus se concentrou no principal foco do Manchester City. Ele atualmente está concentrado no principal foco do Manchester City. Entretanto, isso aconteceu depois que ele passou em branco na Copa do Mundo e depois de ter voltado a sorrir na Inglaterra. Entendeu? Então, essas duas orações vão passar a ideia de tempo. E a última que nós temos são as orações subordinadas adverbiais proporcionais, que elas vão passar a ideia de proporção, de proporcionalidade. Proporcionalidade é equivalência, certo? Então, nós temos, aqui nesse primeiro período, a proporção que o trânsito ficava lento, Elaine irritava-se cada vez mais. Então, Elaine se irritava, quanto mais o trânsito ficava lento, mais Elaine se irritava. Então, era questão de proporcionalidade. À medida que o trânsito ia ficando lento, Elaine ia se irritando. Então, as duas ações iam crescendo, né, na mesma proporção. Então, a proporção que é uma locução conjuntiva proporcional. Ficamos vulneráveis às críticas à medida que nos expomos.
Então, quanto mais você se expõe, mais vulnerável às críticas você fica. Então, é uma questão de proporcionalidade. Quanto mais você for se expondo, mais vulnerável você vai ficando, certo? Então, à medida que é uma locução conjuntiva proporcional. Normalmente, as locuções conjuntivas proporcionais são essas aqui: a proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto mais, menos, quanto menos, mais, que vão passar a ideia de proporcionalidade, certo? Então, minha gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês deem um like aí, que vocês divulguem, que vocês compartilhem esta aula com as pessoas, certo? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!